Olá, pupilos e pupilas. Conforme prometido, estou trazendo aqui a continuação da resenha da história da riqueza do homem, já passando aí para o capítulo 7. Eu havia prometido para esse novo vídeo o 7, o 8 e o 9. No entanto, as edições estão deixando o vídeo bem pesado, bem difícil para carregar no YouTube. Então, eu vou resenhar a parte 7, a parte 8 agora, e posteriormente a parte 9, a parte 10. Eu espero que vocês tenham já iniciado a leitura, porque as resenhas por si só não são suficientes, é necessário que vocês leiam junto comigo. Então, ele é bem gostoso de se ler. Léo Huberman tem uma escrita fascinante. Eu vou seguir aquela mesma metodologia, apresentando para vocês as minhas anotações, os meus mapas mentais. Acho que essa metodologia permite que vocês entendam melhor como que eu estou organizando esse pensamento. Então, eu vou seguir essa mesma metodologia, eu vou manter aqui os meus mapas mentais como plano de fundo para vocês irem acompanhando a explicação, irem acompanhando a resenha. Então, nós paramos lá, nós terminamos o capítulo 6. O capítulo 6, vocês se lembram como encerrou? O colapso das corporações, o colapso daquelas corporações que protegiam os mercadores, os comerciantes. O início ali da luta de classes, agora nós temos um distanciamento entre patrão e empregado, e aquilo gerou ali um desconforto entre empregados em relação aos seus patrões. Recebiam salários baixos, tinham uma situação precária no trabalho. Era interessante para o patrão pagar baixos salários, quanto menor o salário, maior tempo de trabalho desse trabalhador, maior era o lucro deles. Então, nós paramos aí. O capítulo 7 diz assim, o título, Aí Vem o Rei. Ué, mas como assim? Não existia o rei? Existia. Desde o começo ali, desde o nosso primeiro capítulo, a gente está falando da figura do rei. Mas a figura do rei, a figura era figurativa. O rei, ele era figurativo, na verdade, porque quem tinha muito poder, quem governava, eram os senhores feudais. Vocês se lembram que eu fiz uma hierarquia mostrando igreja, rei, nobreza, trabalhadores, camponeses? O rei, ele tinha muita terra, né? Ele era o detentor ali da maior parte do território, Então, ele arrendava as suas terras, ele não cuidava das suas terras. Ele arrendava para um duque, para um conde, esse arrendava para outro e o outro arrendava, e assim sucessivamente. Então, era assim que funcionava a administração das terras. As terras eram divididas em feudos. Quem administrava o feudo, que arrendava partes menores desse feudo para os camponeses, era o senhor feudal. Então, quem governava, quem mandava e desmandava era o senhor feudal. Só que as coisas mudaram, né? Nós estamos aí já no século XV, indo para o século XVI, as coisas estão mudando graças ao comércio, graças à expansão das cidades, graças às navegações, graças à importação de novos produtos. Então, tudo isso influenciou também na vida política da sociedade medieval. O senhor feudal, ele foi perdendo espaço. Os camponeses indo para a cidade, ocupar novas funções. Uma nova classe social surgiu, a aristocracia, que deu origem à burguesia. Então, tudo isso foi enfraquecendo o senhor feudal, ele foi perdendo poder, ele não dava conta de oferecer aquilo que essa nova classe social exigia. Uma coisa bastante interessante que eu achei
aqui nesse capítulo, lá na página 54, é que Leo Huberman diz: quem exige maior segurança, o rico ou o pobre? Quem exige maior volume de guarda, o rico ou o pobre? A aristocracia ou o proletariado? A aristocracia, porque ela tem mais a perder. Com um saque, com um roubo, com uma guerra. A aristocracia, o rico, ele tem mais a perder. E o senhor feudal não estava dando conta daquilo. O senhor feudal, ao invés de cuidar da segurança e de incentivar os lucros, ele causava empecilho. Por que ele causava esses empecilhos? Porque ele queria manter sua força, ele queria manter seu poder. E se ele não causasse empecilhos para essa nova classe, essa nova classe social que surgia, ele ia perder poder. E quem ia ganhar poder era a aristocracia. Então, ao invés de facilitar, ele dificultava. E aí a aristocracia, essa nova classe social, os mercadores, os comerciantes, os banqueiros, que deram origem depois, posteriormente, aos banqueiros, pensaram: olha, nós precisamos de uma nova figura forte que governe com punhos de ferro. Quem? Quem seria essa pessoa? Quem poderia... o rei. Essa pessoa já existe, o rei. Então, nós vamos trabalhar, nós vamos incentivar essa força, essa maior força, essa maior capacidade de governabilidade ao rei. Naquele tempo, não existia a ideia de patriotismo nacional, de nacionalidade, de território nacional, de Estado-nação. Não, isso não existia. Cidadania muito local. Tanto é que, naqueles estatutos, nenhum estrangeiro trabalhará, nenhum estrangeiro entrará aqui no meu território, aquele território veneziano impedia que um cidadão de Parma viesse vender seus produtos. O de Parma, mesmo sendo italiano também, ele era considerado estrangeiro. Agora, com a figura do rei governando e com essa necessidade dos mercadores, dos comerciantes, que faziam parte dessa nova, que encabeçavam essa nova classe social, a aristocracia, com o desejo de expandir o seu mercado, de vender em todo o território nacional, nasce aí a ideia de nacionalidade, de uma cultura nacional que vai aí dar a origem, vai nos trazer a origem do Estado-nação. É aí que começa essa ideia de Estado-nação. É nesse momento, nós estamos falando de século XV, século XVI. Tudo isso aconteceu, não foi do dia para a noite. Bom, eu dormi, acordei, nossa, já tem um rei governando, eu já não sou mais cidadã veneziana, eu sou uma cidadã italiana, eu podia vender só em Veneza, agora eu posso comercializar, eu posso expandir o meu comércio para todo o território italiano. Não foi assim. Eu não acordei e já estava tudo modificado. Não, tudo isso foi um processo lento, um processo demorado e um processo de muita disputa de poder. Então, tudo isso demorou a acontecer. Nós estamos começando lá no século X, estamos agora chegando quase em meados do século XV, quase chegando no século XVI. Olha o longo processo que a sociedade medieval percorreu até chegar à ideia de nação, de divisão nacional. Tudo isso influenciado pelo desejo dos mercadores, dos comerciantes, da aristocracia de expandir o seu legado, expandir o seu comércio, expandir as suas empresas, expandir aquilo que começava a ser as indústrias. Eles produziam, eles queriam vender. E quanto mais eles vendiam, quanto maiores espaços e territórios eles conquistassem, maior seria o lucro, mais dinheiro eles ganhariam. Então, aí, nesse momento, começa a surgir a ideia de nação, a ideia de território nacional. E quem governa isso? O rei. E quem patrocina esse trabalho do rei, essa governabilidade do rei? A aristocracia.
era importante para a aristocracia leis fortes e fiscalizadas com rigor, para que os seus negócios, o comércio expandisse, para que a sua segurança fosse efetivada. Então, agora aqui, para incentivar a ideia de nacionalidade, nacionalismo, cria-se leis nacionais, língua nacional. A língua mais falada era o latim. Agora não, agora você é italiano, a língua que você vai falar em qualquer lugar que você estiver é italiano. Ah, você é francês, você vai falar o francês. Você é inglês, você vai falar o inglês. Agora o latim também começa a perder força. E olha quem que vai ficar preocupado com isso. Exatamente, a igreja. Agora nós temos até igrejas nacionais. Muitos de vocês estão lembrando aqui, né, da igreja anglicana na Inglaterra. Exatamente. Nós vamos falar da reforma protestante. Já, já. É nesse momento aqui que começa a acontecer ali os principais movimentos para a reforma protestante. Literatura nacional. Vocês se lembram daquele texto que eu falei de Shakespeare, o Mercador de Veneza? Aí, nesse momento que começa a surgir essa importância da literatura nacional. Quem que pedia as literaturas? Quem que pedia a construção de uma peça de teatro? Os reis. E quem que patrocinava isso? A aristocracia. Então, é tudo nesse momento aqui que tudo isso começa a surgir. É bem ali no final da Idade Média que tudo isso começa a acontecer. Quais foram as causas de tudo isso? Políticas, sociais, religiosas, mas principalmente econômicas. Nada disso começaria a surgir se o aristocrata, se aquela nova classe média, se aquela nova classe social não pensasse, preciso ganhar mais dinheiro, preciso expandir o comércio, preciso expandir o mercado. Então, principalmente política, social, religiosa, mas principalmente econômica. Foi a principal causa. Então, a ascensão da classe média, que viria a ser agora o que nós chamamos de burguesia, a ascensão da classe média derrubou aí ainda mais o poder dos senhores feudais. Nós estamos passando por um processo de transição do feudalismo para o capitalismo. Tudo começa com a ascensão da classe média, com a ascensão da burguesia. Então, essa organização feudal perde força. A igreja também começa a perder força. E quem ganha força, olha o processo, como eu sei para vocês, a organização feudal, os senhores feudais foram o primeiro a cair. Olha só, a setinha mostrando, está caindo. Segundo foi a igreja. E quem nos restou aqui, forte, a monarquia, o rei. Graças ao patrocínio dessa nova classe social que surgia, graças ao comércio. Então, o senhor feudal, ele está enfraquecido, a cidade cresce, conforme a cidade cresce, o comércio ganha força, o senhor feudal se enfraquece, as cidades, elas temem o exército feudal, que saqueava, que agiam com brutalidade. As cidades, os mercadores, os comerciantes temiam esse exército e começaram a patrocinar o exército do rei para enfraquecer o exército feudal, dos senhores feudais. A igreja era o principal rival político do rei. Então, a aristocracia, que viria a ser agora a burguesia, a igreja não quer nos auxiliar, não quer contribuir, não quer ser parceiro aqui. Então, nós vamos fazer uma reforma na igreja. Aí nasce a reforma protestante, dá origem à reforma protestante. Muitos, inclusive, muitos padres, muitos bispos apoiavam essa reforma na tentativa de constituir a sua própria igreja, né, o seu próprio legado. Um deles aí aparece o Lutero,
que não lutou, não lutou em nenhum momento pela classe operária, pelo proletariado. Quando estes buscaram o apoio do Lutero, Lutero foi totalmente contra os apoiar e ali apoiou a burguesia a impedir o avanço das rebeliões dos trabalhadores que buscavam melhores condições de trabalho. Então, até a reforma protestante foi organizado, patrocinado, arquitetado por essa nova classe social. A igreja está dificultando assim como os senhores feudais dificultavam. Então, vamos fazer uma reforma na igreja. E ali na igreja tinha muitos motivos que, se eles procurassem, se eles investigassem, eles tinham muitos motivos, muitas razões para realmente incentivar uma reforma. O rei é o grande aliado. É o aliado da cidade, é o aliado da expansão comercial, ele tem um acordo forte com os burgueses, então ele ganha com esses acordos a derrubada da igreja e do senhor da igreja católica. Então aqui todo esse processo, graças ao surgimento dessa nova classe social, da aristocracia, vai levando à queda aí do feudalismo e o enfraquecimento da igreja. Olha, como eu falei, principal motivação, teve muitas causas, teve religiosa, política, ideológica, teve, mas a principal, a econômica. O rei aparece aí no topo, com todo o apoio da burguesia, e quem está lá no pé dessa pirâmide? Quem aparece no pé? Os camponeses, os artesãos, os mercadores, os mais pobres. Dentro da burguesia, havia, olha só, bem aqui no meio dessa pirâmide, na burguesia, haviam muitos mercadores. Não havia artesãos, os pequenos artesãos, que estavam lá no topo junto com os camponeses e os proletários. Mas haviam muitos mercadores, os grandes mercadores, os maiores mercadores, que depois, alguns deles viraram aí banqueiros. Os que ganharam mais dinheiro passaram a emprestar, agora a usura não é mais proibida, a igreja já está enfraquecida, a usura não é mais pecado, os mercadores mais ricos começam a emprestar dinheiro ali, ó, a Deus dará. Então tá tudo certo, tem muitos mercadores dentro da burguesia. Assim como tinha mercadores pobres, também tinham mercadores, assim como tinha mercadores ricos, burgueses tinham mercadores pobres, que vendiam numa feira aqui, vendiam numa feira ali. Assim como tinha o artesão pobre, tinha um artesão rico, aquele que dá início às indústrias, aquele que começa a expandir a sua oficina e transformá-la numa indústria. Dentro dessa classe social da burguesia existia também os artesãos, os maiores artesãos, os maiores mercadores. Só não existiam ali camponeses dentro dessa classe social. Os camponeses eram as pessoas mais enfraquecidas, ainda mais enfraquecidas do que o próprio senhor feudal, e nós veremos isso lá no capítulo 9, que quem sai ainda mais enfraquecida, mais prejudicada, essa classe é a classe dos camponeses e do proletariado. Que o camponês depois vai virar o proletariado, vai para a cidade, vai trabalhar de empregado, vai sofrer toda a exploração, a única coisa que ele tem ali para oferecer dentro da cidade é a sua força de trabalho. Então, nós veremos que o que sai mais prejudicado nesse processo é o camponês, que será expropriado de suas terras. E nós veremos isso mais para frente. Então, nessa luta entre rei apoiado pela burguesia, veja, o que acontece? A reforma protestante. A igreja vai sair perdendo. Apesar de que a igreja ainda tivesse muito dinheiro, ela sai perdendo. Aí vem a reforma protestante, que nós veremos ainda nos próximos capítulos, como que isso aconteceu, mas vocês estão lendo também, estão acompanhando, já dá para imaginar aí tudo o que aconteceu. Lá na página 60,
Tem uma canção que foi escrita no século XIV que fala do sentimento popular que também motivado, incentivado pelas classes mais, pela classe social mais abastada, pela burguesia, acaba em. Enquanto os ricos suas bênçãos sempre têm, seus favores os pobres nunca vêm. Toda a riqueza que puder juntar, a isso se aplica, o povo de Cristo deve obedecer. Então, a classe popular já estava também com motivos para querer a reforma protestante, porque a igreja era muito rica, a igreja tinha muito dinheiro, a igreja ganhava muita oferta, mas ali não dividia com os que mais precisavam. Quando precisava de uma bênção, de um batismo, de um casamento mais especial, a igreja fazia para quem tinha dinheiro. Então, isso já começou a motivar a classe popular também a querer a reforma protestante. E aí, com todo esse processo, o Léo Huberman vai contar aí o surgimento do homem rico. Aquele homem que é rico não porque tem muita terra, mas porque tem muito dinheiro. Como que ele conquistou muito dinheiro? Com o comércio, com a expansão do mercado. No entanto, o rei, muito ambicioso, a maioria dos reis, a maioria das monarquias naquele momento, queria mais poder. E ela começou a perceber, a monarquia começou a perceber que para ter mais poder, precisava de dinheiro. Que eles viram que terra e governar ali não era suficiente. Então, eles precisavam obter maior lucro, mais dinheiro, para não serem derrubados também pela burguesia. Eles viram a burguesia derrubando os senhores feudais, enfraquecendo ali a igreja. Eles falam, olha, esses caras, se eles quiserem, derruba a gente também. Eles instalam aqui o República, eu não sei, não. A gente tem que abrir o olho. E eles estão conseguindo isso porque tem dinheiro, então a gente tem que ter dinheiro também. A ideia dos reis, né? Então, o que eles começam a fazer? A desvalorizar a moeda. Eles começam a fazer a desvalorização da moeda. Eles começam a colocar menos ouro e menos prata nessas moedas. Decorrência, o que acontece? Aumenta os preços das coisas. Se antes eu comprava uma dúzia de ovos por 2 pesos, agora eu compro meia dúzia de ovos pelo mesmo valor. Desvalorizou a minha moeda, aumentou os preços das coisas. E aí não ficou bom para a burguesia, não. Não ficou bom para aquela nova classe social, não. Eles vivem do comércio. Eles vão lá buscar produtos para vender aqui na feira, para vender no mercado. Se os preços estão altos, as pessoas vão comprar menos, principalmente os trabalhadores. Eles não têm condições de trabalhar. Aquelas pequenas lojinhas que compravam deles para revender, vão parar de comprar também, os preços, ou vão comprar menos. Então, diminui o poder de compra. E quem é o principal atingido aí é o burguês. E aí, os burgueses ganham apoio de vários intelectuais da época, de bispos importantes, de pessoas influentes dentro da política. O objetivo deles? Alertar o rei, olha, acorda aí, você tem um apoio da burguesia, se você continuar aí afetando tanto, de forma tão grave, você vai perder esse apoio. E aí os senhores feudais voltam, a igreja volta, você perde, você se enfraquece novamente. Olha só, algumas das coisas que essas pessoas mais influentes falavam. A desvalorização da moeda era um roubo ao povo. Com a desvalorização, aumentava os preços, menor poder de compra, e quem mais sofria era o povo. Que se comia bem, agora passa a comer mal. Se vestia bem, passa a se vestir mal. Quando os príncipes desvalorizam seu dinheiro, todas as matérias-primas e produtos manufaturados tiveram seus preços aumentados. Olha só, matéria-prima aumentou. Quem que precisa de matéria-prima? Exatamente, aqueles novos industriais estão surgindo lá, que vai dar origem às indústrias. Produtos manufaturados também vai aumentar o preço, vai ficar difícil para ele revender depois. Olha só,
começou a afetar a aristocracia, começou a afetar essa nova classe social. Até o próprio Copérnico, exatamente, o Copérnico, ele também, apesar de ser um cientista que estudava astronomia, que foi o primeiro a dizer que era a Terra que girava em torno do Sol, ao contrário do que se acreditava naquele tempo, que era o Sol, né, que ficava girando. Ele também estudava muito economia, ele era muito influente nessa época sobre os estudos de economia, e ele falava que tinha que haver a estabilização do dinheiro, né? Porque sem a estabilização do dinheiro ia haver a decadência do reinado, sim. Assim como a aristocracia, essa nova classe social derrubou os senhores feudais, e a igreja veio derrubar o rei também. Olha só, ele falava que tinha 4 causas para a decadência do reinado, de um rei. As lutas, né, as guerras, as pestes, e a peste bubônica foi um exemplo disso, a terra estéril, porque sem produção, né, não tem riqueza, não tem reprodução da vida, e a deterioração do dinheiro. Então, isso aí, ele falava assim, olha, vocês estão deteriorando o dinheiro, vocês estão prejudicando a economia, e se você vai prejudicar a economia, você vai prejudicar essa nova classe social, essa nova classe social vai te derrubar. Então, aí o rei falou assim, não, então nós vamos ter que estudar uma outra forma, né, uma outra forma, e para eu ter lucro, para eu ter dinheiro, para eu ficar tão poderoso como a aristocracia. O que a gente vai fazer? A gente precisa de mais ouro, de mais prata. E aí eles começaram a incentivar os mineiros, começaram a incentivar de toda forma para ter, né, para descobrir novas jazidas, para acumular mais ouro e prata, mais minérios, né? Olha, já estamos aqui com todas as jazidas esgotadas, a gente precisa de mais. Então, agora vamos incentivar então outra forma de vocês conseguirem ouro e prata. O que a gente faz? A gente precisa descobrir outras terras, outros territórios. Gente, era uma disputa de poder, uma disputa tão grande que era uma guerra atrás da outra. Né? Do século XV até o século XVII foi o período em que teve mais guerras no território europeu, porque eles queriam mais poder, e o que dava poder naquele momento era o dinheiro. Naquele momento não, né? Até hoje. Quanto mais dinheiro, mais poder aquelas figuras tinham. Então, eles passaram a incentivar a abertura de descoberta de novas jazidas, passaram a incentivar rotas marítimas com esse objetivo. Uma coisa também que incentivou o rei a tentar outros meios para diminuir o enfraquecimento da moeda era a questão dos impostos que era exigido pelo governo, né, para desembarque de mercadoria. Então, os impostos estavam aumentando tanto que não estava mais interessante para os mercadores e para os comerciantes. Não estava mais interessante trazer tanto produto se os impostos eram tão altos. Então, os impostos precisavam ser diminuídos urgentemente, porque ele ia perder poder junto com a burguesia. Ele ia ganhar dinheiro se ele diminuísse impostos, descobrindo, acumular mais ouro e prata, e agora vocês dão o seu jeito, né? Vamos descobrir aí formas. Nessas formas que eles descobriram, aí uma delas foi a descoberta das novas rotas marítimas aí, para, ao invés agora dos mercadores comprarem, por exemplo, os mercadores da França irem até a Itália comprar dos mercadores venezianos, os venezianos eram o que tinha todo o poder, o conhecimento ali do mar Mediterrâneo para chegar às Índias Orientais. Eles iam pelo mar Mediterrâneo. Então, eles precisavam, os mercadores, a gente precisa descobrir uma nova rota comercial para a gente ir direto para as Índias Orientais e parar de comprar aí dos mercadores de Veneza.
a gente vai ter que descobrir uma forma. E aí eles começaram a estudar. E a geografia ajudou muito nessa época, né? Porque já tinha descoberto o astrolábio, já tinha descoberto a bússola, já tinha as primeiras cartas, já estavam todos desenvolvidos, mostrando as rotas de navegação dos mercadores de Veneza. Então, eles passaram a estudar novas formas e eles descobriram uma rota pelo Oceano Atlântico. E foi daí que o Vasco da Gama descobre a rota ali pelo mar, pelo Oceano Atlântico para chegar às Índias Orientais. Eles trazendo direto, sem passar aí por Veneza, eles têm um lucro maior, né? Eles não precisam recomprar de outros para revender. Agora não, agora eles vão direto na fonte, eles compram lá nas Índias Orientais, trazem aqui para Portugal ou para a França e passam a vender ali com preço bem menor, pagando impostos bem mais interessantes. E nessas descobertas, eles começam a descobrir também novas jazidas de ouro, novas fontes de ouro e prata de minério. Então, cresce o olho do rei, cresce o olho da rainha. Nossa, então tá acontecendo descobertas, podem trazer, isso está trazendo um benefício para a gente também. Vamos incentivar esse povo a continuar viajando, a descobrir ainda novos territórios inexplorados e trazer mais ouro e mais prata. E nisso a Espanha é uma disputa louca. Espanha, Inglaterra, Portugal ali, navegando agora pelo Oceano Atlântico, novas cartas, né, novos mapas sendo produzidos para mostrar como acontecia esse caminho e tal. E aí, gente, isso tudo gasta muito dinheiro. Vocês pararam para pensar? Navios, trabalhadores, equipamentos de exploração, equipamentos caros, tudo isso gasta muito dinheiro. Como que eles iam pagar tudo isso? A gente precisa criar um mecanismo, a gente precisa criar uma forma de ter dinheiro para manter o nosso negócio. E era um negócio certo, né? Não tinha erro. E aí eles criaram as primeiras companhias de mercadores. Então, você ser um mercador era uma profissão. Vasco da Gama era um cara respeitado, né? Um cara, ele tinha sua própria companhia de exploração, de desbravar novos territórios, trazer ouro e prata. E nisso até a rainha da Inglaterra entrou como acionista, isso virou uma sociedade de ação. Até a rainha aplicou dinheiro, olha, eu quero aplicar tanto, né? Porque ela sabia que era um negócio certo, era ouro, era prata, era produto vindo das Índias Orientais, produtos caros, então eram sério. Então aí surgem as primeiras companhias dos mercadores, né? E essas companhias, elas tinham ali, elas recebiam, além de muitos nobres investirem, eles ainda recebiam vantagens do governo, vantagens para poderem ir, para poder explorar novos territórios e novas fontes de riqueza. E o objetivo era único, era o monopólio do comércio. Agora não é um monopólio local, é um monopólio nacional. A Inglaterra queria esse monopólio do comércio, a Espanha também, Portugal, Itália, todos queriam. Agora nós temos a ideia não local, mas nós temos a ideia nacional. Então todos queriam ali esse monopólio do comércio. Para quê? Para elevar o índice do lucro. O que importava ali era o lucro. Como eu falei para vocês, era guerra, né? Esses países estavam guerreando. Era uma corrida para ver quem tinha mais territórios conquistados. E aí surge aí as colônias, né? Que nós vamos falar agora posteriormente nos próximos capítulos, as colônias de exploração, né? Que na verdade eles iam lá, exploravam, tiravam tudo o que eles queriam, né? Essa era a verdade. Quem pagava por isso? Por que pagava por essas guerras? Por essa luta desenfreada por monopólio? Os principais interessados, além da monarquia,
os mercadores mais ricos que acabaram virando os primeiros banqueiros. Os banqueiros pagavam porque eles queriam, quanto mais dinheiro o comércio movimentasse, mais dinheiro estaria aplicado ali no seu banco, né? Mais força, poder ele teria. E eles eram tão poderosos, esses banqueiros, né? Que antes era. E aqui o Léo Huberman, ele faz um trabalho, uma investigação de gabinete incrível. Ele investiga documentos, documentos incríveis. E um desses documentos conta a história e todo o processo de engrandecimento de um banqueiro alemão, o Jacob Fugger. Ele era um dos banqueiros mais influentes na época, né? Ele se tornou banqueiros Fuggers, né? A família Fugger se tornaram ali importantes dentro desse mundo a partir do século XVI. Como que eles se tornaram banqueiro? Começando no mercado lá no século XV. Ele começa com um estabelecimento comercial de lã e especiarias, a família Fugger. E aí, conforme eles iam acumulando dinheiro, eles podiam emprestar para os mercadores mais pobres, que nós vimos nos capítulos anteriores. Essa família Fugger, esse Jacob, ali liderado pelo Jacob Fugger, lá no século XVI, ele era tão influente que foi ele que decidiu de quem seria a coroa do Sagrado Império Romano. O Carlos V da Espanha ou Francisco I da França. O território é o Império Romano por 850 mil florins. Eu acho que ele vai ser um rei tão legal e tal. Não, ele emprestou e ficava ali chantageando o Carlos I. Ele ficava chantageando o Carlos V da Espanha. Ele ficava chantageando. Olha, mas você vai me pagar? Ah, não tem como pagar em dinheiro? Paga em terra, paga em forma de estabelecimento comercial. Eu quero isso. Então ficava ali e não recebeu os 850 mil que emprestou. Não, ele recebeu os juros também. Então, por isso que interessava para ele. Para isso precisava de um centro, e era assim, um centro dessa atividade financeira e comercial. Não era mais dessa forma, assim, eu te devo 850 mil florins, eu vou te pagar esses 850 mil aqui. Como que ele ia viajar? Tá, eu não moro na mesma cidade desse banqueiro, como que eu vou viajar aqui com esse dinheiro todo? Alguém vai perceber que eu tô com esse dinheiro e vai me roubar. Não, agora eles começam ali, os primeiros ali, atividades financeiras com documentos, né? Você vai, eu te dou esse documento, né? Essa nota promissória, esse contrato, e você vai no banco tal e retira o dinheiro. Você pode retirar no nosso bolso, você pode retirar tudo de uma vez. E tudo isso era concentrado lá na Antuérpia, na Bélgica. Toda essa atividade financeira e comercial. O Léo Huberman chama o século XVI de idade dos Fuggers. Por que é a idade dos Fuggers? Né? Porque é a idade em que surgem os banqueiros mais ricos e mais poderosos, e aí que a gente percebe a influência deles sobre a história da economia. Principalmente ali a influência deles para põe governo, tira governo, põe rei, tira rei, por conta do dinheiro. Né? Então nós temos aí essa sociedade, essa nova sociedade, essa transição da Idade Média para a Idade Moderna, essa transição do feudalismo, mercantilismo para o capitalismo, marcada por essas figuras: banqueiros, mercadores e monarquia. E é isso, nossos capítulos 7 e 8. É uma leitura muito interessante e a gente não consegue parar, então a resenha do capítulo 9 e do capítulo 10 já está pronta. Eu só preciso de um tempinho aí para poder gravar o vídeo. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam o vídeo, não deixem de comentar se eu deixei de falar alguma coisa ou faltou isso. Acrescente isso aí, por favor, ficou faltando. Se tiver alguma pergunta também, deixa a pergunta aí, eu tento responder no futuro. E é isso. Muito obrigada pela companhia, espero que tenha curtido. E até o próximo vídeo.